alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, amado coração levantado, pois todos são cheios de amor, pois todos da vida conhecem a glória.
Colossenses, do 12 ao 17. 12 a 17, que está no tema nossa escola. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler o primeiro, a igreja lê o segundo, também, assim até o final, enquanto o povo vai chegando. Estamos já na 34ª Escola Bíblica Anual, graças a Deus. Todos esses anos, sempre vem gente beber água no poço, né? Este poço glorioso, esta água que é o Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Aleluia! Colossenses capítulo 3, 12 ao 17. Vou ler o 12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. A igreja. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Para qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cântico espiritual, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Todos agora. E quando fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eita, Graças a glória. Deus. Aleluia! Vamos agora fazer o nosso pedido de oração. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos, Louvado seja Deus. pela nossa pátria. Sim, O meu Deus. Brasil está precisando muito da nossa oração. É verdade. Tá bem? Vamos interceder ao nosso Deus para o Senhor colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então eu peço oração em favor da minha esposa, a irmã Sueli Messias, a irmã Maria Aparecida também, Deus, Fernando Aquino, que precisa, o meu filho também, Gerson, está precisando muito das orações da igreja, porque só mesmo a igreja, irmãos, é o socorro, né? Com a presença do Senhor Jesus Cristo, e Ele é o médico sobre todos os médicos. Quero saber quem mais precisa das orações. Pastor Josué de Farias, pastor lá de Madureira aqui. Pastor de Madureira. Josué Lopes de Faria. Vamos orar por ele, né? Por todos quantos estão enfermos. Vamos entrar agora com a nossa fé, embora que esse estudo está falando muito da fé de nós para com o nosso Deus, porque onde está a fé, irmãos, é uma chave que abre, né, as portas de bênção, graças a Deus. Vamos orar agora pelo nosso pastor Ezequiel. Pai do Senhor, para todos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na Sua presença. Nesse momento, Senhor, rendemos a Ti graça, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos chegando diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Te louvamos, Senhor, por esses dias que tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, aprendendo mais de Ti. Neste momento apresentamos, Senhor, a Ti as nossas necessidades. Teu servo tem mencionado aqui os necessitados, precisam de Ti, Senhor, nos
enfermos, teu servo tem apresentado, Senhor, o pastor José, ali de maneira que precisa, Senhor, de intervenção, como teu servo em tuas mãos, Pai amado também, o Gerson, Senhor, nessa dificuldade, toma tua serva Sueli Messias, tua serva Aparecida, toma em tuas mãos, tua serva Josefa, teu servo Josimar, Senhor, teu servo Genilson, Senhor, os necessitados da tua casa, ó presbítero Fernando Marquinhos, toma em tuas mãos, nosso pastor Romero está aqui entre nós, Senhor, ele precisa de ti, ajuda teu servo, também a sua esposa Nilza, seus filhos, Aleluia! Oh, glória! Bendito seja o teu nome para sempre. Pai, olha, ela está aqui entre nós, mas Senhor, tu é aquele que não pode. Também os demais, Senhor, que estão aqui no templo. Ó, Senhor, que vieram, Senhor, estar na tua casa. Muitos deixaram de lado seus problemas, suas dificuldades, Senhor, e aqui chegaram. Mas, Senhor, tu és um Deus bondoso, grandioso, amoroso para conosco. Atenta para as nossas necessidades. Senhor, que nós venhamos receber de ti a bênção, as vitórias prometidas na tua palavra. Daqui, Senhor, também o teu servo, Pai amado, que veio mais uma vez estar conosco. Toma o teu servo de em tuas mãos, Senhor. Abençoa ele, Senhor, abre o seu entendimento, dá força, graça na sua jornada. Abençoa, Pai amado, a sua família. Toma nas tuas santas mãos. Que possa, Senhor, a cada dia o teu povo ser acrescentado por ti, Senhor, pois temos a necessidade do teu toque, da tua presença, pois sem ti nós nada podemos fazer. Muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste até aqui por nós, durante todo esse dia. Pai amado, abençoa essa nação, toma o estado do Rio de Janeiro em tuas mãos, essa cidade, Senhor, tão conturbada, com tanta dificuldade, Senhor, mas, Senhor, teu guarda fiel do teu povo, tu é aquele que tudo pode, Senhor, continua operando, Senhor, a favor da tua igreja, as comunidades, guarda, Senhor, onde temos nossas congregações, guarda o teu povo, coloca, Senhor, a tua mão de poder sobre a cada entrada nessas comunidades, impedindo, Senhor, toda a força e fúria do adversário. No demais, Senhor, continua conosco nessa noite. Pai amado, tudo que já foi feito aqui é para a glória do teu nome. Continua à frente, impede tudo aquilo, Senhor, que é contra o teu querer e o teu agir aqui neste lugar, para o teu nome ser glorificado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui diante do teu trono. Pai amado, atenta para as nossas necessidades. É o que eu te peço e rogo em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar. Nosso pastor de hoje. Meus queridos, a paz do Senhor para os irmãos. Amém. É um privilégio, é uma honra e responsabilidade muito grande retornar a esse ministério local em mais uma edição da Escola Bíblica Anual. É a 34ª, como nós sabemos, é uma história já, uma marca na Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. É a 34ª edição. Mais uma vez o nosso nome foi lembrado. Quero agradecer o pastor presidente, o pastor Genário Vasco de Moura, assim
também ao coordenador geral, o presbítero Veras, pela generosidade de lembrar do nosso nome, nos dando essa oportunidade de compartilhar algo da parte do Senhor, a partir do tema que foi estabelecido, um tema geral. O texto bíblico já foi lido, Colossenses capítulo 3, dos versículos 12 ao 17, e nós recebemos um tema, que é a igreja revestida das virtudes cristãs, perseverando na palavra de Deus em tempos trabalhosos. Tema desafiador, muito atual, a partir do texto bíblico. Alguns irmãos sabem, outros ainda não, mas eu e a minha casa, nós servimos a Deus na Assembleia de Deus em Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu. O Ministério ADEJA está sob a presidência do pastor Alexandre Costa, e nós somos vinculados à Confraderge e à CGADB. Nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, é bom apresentarmos a credencial, amém, queridos? Temos aí vivido dias difíceis, dias assim preocupantes, e eu entendo que é pertinente nós apresentarmos, fazermos essa apresentação, porque a tribuna é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E aí, a partir desse tema que nos foi dado, e tendo o texto bíblico como base, nós oramos a Deus em relação ao que vai ser ministrado à igreja. Já fui precedido por grandes homens de Deus, como o pastor Benedito Santana e ontem o pastor Marcelo Medeiros. Se Deus permitir, amanhã teremos ainda o pastor João Pereira e, por último, o pastor Sérgio Anastácio. Não sei se os irmãos perceberam, eu estou bem no meio, só dos 5, eu estou exatamente no meio. Eu penso que é o peso maior, tendo já 2 grandes homens de Deus que nos antecederam e 2 grandes homens de Deus que vão nos suceder. Mas cremos que o mesmo Espírito que está neles também está em nós. E na dependência do Espírito, nós temos algo do Senhor para a sua vida nesta noite. Você crê nisso? Nós temos algo do Senhor para a nossa vida nessa noite. E aí, como eu disse, o tema ele é muito desafiador, porque ele tem como um olhar direcionado para uma ideia ou conceito de virtudes cristãs. E no texto que nós lemos, não sei, como já foi lido no primeiro dia, no segundo, hoje também, acredito que isso cada vez mais vai ficando gravado na mente e no coração dos irmãos. Mas dá para lembrar, olha, o texto fala de algumas virtudes cristãs, como por exemplo a misericórdia, a benignidade, a longanimidade, a humildade, também fala do amor. Você pode observar que são várias virtudes cristãs que estão elencadas nesses versículos que nós lemos na carta de Paulo aos Colossenses. E nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, que não devem nos escandalizar tanto assim, porque se está profetizado nas Escrituras, irmão, não deveria escandalizar tanto como alguns se escandalizam, mas devem servir como advertência. Não é porque está profetizado que eu estou enquadrado nisso, mas como alerta, como advertência, eu e você devemos permanecer vigilantes, perseverando, que está dentro do tema da escola bíblica, perseverando de tal maneira que nós não venhamos a nos enquadrar nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. E o que isso tem a ver com as virtudes cristãs elencadas nesse texto de Colossenses? É que um senso comum, uma mentalidade tem se formado através das mensagens e cânticos que hoje norteiam as nossas reuniões, os nossos cultos. Não sei se você é tão observador assim, não sei se você é tão atenta a isso que eu acabei de falar, mas de um modo geral, sem fazer generalizações absolutas,
que isso seria uma leviandade da minha parte, generalizar de forma absoluta, não fazendo isso, mas também, ao mesmo tempo, enfatizando que tem se tornado um senso comum por meio de mensagens e cânticos, a gente percebe que cada vez mais o crente dessa geração se sente muito confortável, se sente muito à vontade no ambiente do Antigo Testamento. Do mesmo modo como se sente, de certa maneira, desconfortável no ambiente do Novo Testamento. Irmão Gil, esclarece isso melhor para mim, para que não fiquem dúvidas. Se você tentar lembrar, fazer um exercício de memória das últimas 3, das últimas 5, das últimas 10 mensagens que o irmão ouviu, que a irmã ouviu, quer seja presencialmente, quer seja remotamente, pela tecnologia que nós temos hoje, de assistir cultos remotamente, dessas 10 mensagens que nós ouvimos, das últimas 10, acredito que de 7 a 8 mensagens, elas iniciaram e terminaram no Antigo Testamento. Elas não chegaram no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, nesse ambiente do Antigo Testamento, geralmente nós encontramos fogo, espada, sangue, leão, urso, gigante, muralha, o inimigo sendo derrotado ou até mesmo sendo destruído. E hoje o crente se sente muito confortável nesse ambiente. É algo favorável a ele, é favorável a ela, nessa cultura, nessa mentalidade do que seria a vida cristã. Principalmente para nós, eu estou aqui num ministério local de tradição pentecostal, principalmente para nós pentecostais, cada vez mais tem sido incutido na nossa mente, no nosso coração, esse ambiente. É espada, é sangue, é fogo, é gigante, é leão, é urso, e é inimigo sendo jogado por terra, e aquela coisa toda. E isso vai cada vez mais, sabe, consolidando na nossa mente, no nosso coração, que seria a expressão da vida cristã. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, e quando a mensagem consegue chegar no Novo Testamento, acontece um choque. Acontece, sabe, quase como um paradoxo. E eu quero começar já com leitura de texto bíblico, mostrando o paradoxo que acontece de um senso comum, de uma mentalidade do Antigo Testamento que consegue chegar no Novo Testamento. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, naquele que é conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Eu quero pedir, por favor, que no capítulo 5, inicialmente no versículo 41, você pode glorificar o nome do Senhor pela leitura da sua palavra. Ler a palavra de Deus é algo que nos enche de alegria, que renova a nossa fé, que fortalece a nossa vida espiritual. Precisamos, amados, precisamos ler mais a Bíblia. É importante ler sobre a Bíblia, porém ler a Bíblia é mais importante do que ler sobre a Bíblia. Leia mais a Bíblia, cultive isso, tenha como sendo mais do que um hábito. Leia a Bíblia como sendo algo fundamental na sua vida cristã. Porque é na palavra que nós nos alimentamos, irmão. É nela que nós somos renovados, nós somos fortalecidos, nós somos consolidados. E numa escola bíblica é muito bom, porque a gente pode abrir a Bíblia, pode ler o texto, pode comentar o texto, e numa pregação fica mais difícil, até pela dinâmica da homilética, fica difícil ler a Bíblia, ler o texto bíblico, mas numa escola bíblica é muito bom, muito bom. Mateus capítulo 5, versículo de número, eu quero somente destacar o versículo 41, Mateus capítulo 5, versículo
41, onde o Senhor Jesus diz assim: e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Isso aqui, como virtude cristã, você vai ver que está enquadrado lá em Colossenses capítulo 3. O que Jesus está dizendo aqui no contexto cultural do primeiro século? Aí é importante trazer esse contexto histórico, gramatical do primeiro século, para fazer sentido no século XXI, porque no século XXI não faz sentido nenhum, pastor Gerardo. Olha, se alguém te obrigar a dar uma milha, anda 2. O que isso quer dizer para a minha vida? O que isso quer dizer para a minha marcha cristã? Vamos lá. Naquele contexto histórico-cultural, havia uma lei do Estado dominante da época, que era o Estado romano, que era o Império Romano, e Israel era uma província romana, fazia parte do grande Império Romano. Havia uma lei no ordenamento jurídico romano que dizia o seguinte: qualquer legionário, qualquer soldado de legião romana transitando nas províncias de Roma, e Roma tinha uma extensão territorial tremenda, extraordinária, e resumidamente a lei dizia o seguinte: esse soldado romano, transitando em qualquer província romana, ele tinha o direito, a prerrogativa de, em nome de Roma, exigir que qualquer nativa de qualquer província romana conduzisse, levasse a sua bagagem, levasse o seu armamento por uma milha. E de acordo com os historiadores, um soldado romano, a sua bagagem, somando tudo que ele precisava para poder transitar nas províncias romanas, era uma bagagem que pesava em média de 30 a 35 quilos. E ele tinha o direito de dizer, em nome de Roma: pare agora o que você está fazendo. Ah, mas eu estou aqui cultivando a terra. Pare agora. Ah, mas eu preciso levar minha esposa no médico. Pare agora. Eu estou exigindo em nome de Roma. Você para o que está fazendo e você tem que levar minha bagagem por uma milha. E se houvesse recusa, ele, em nome de Roma, podia matar a pessoa na hora. Atravessar essa pessoa com uma espada, com uma lança, e matar a pessoa, porque essa pessoa estava desrespeitando uma lei romana. Muito bem. Acontece que essa lei, ela estabelecia o seguinte: após uma milha, o direito se invertia. Agora o direito não estava mais com o soldado, o direito agora estava com o nativo. Em que sentido, irmão Gil? Se esse soldado, ainda que estivesse enfermo, ainda que ele estivesse ferido, ou em qualquer condição física, mental, psicológica, o nativo tinha o direito agora de dizer: muito bem, a tua bagagem está aqui, agora dá o teu jeito, faz como você quiser, mas acabou a minha obrigação. Agora eu não levo mais isso aqui porque eu tenho direito a deixar a bagagem. Eles falam: não, anda a segunda milha agora comigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Sabe o Deus. que se chama isso? Misericórdia. Louvado seja Deus. Misericórdia. Talvez a tua vitória esteja na milha da misericórdia. Porque enquanto for obrigação, Deus espera, Deus aguarda. Mas quando é por amor e misericórdia, Ele age. E por que eu garanto isso para você nesta noite? Aqui na autoridade da palavra, o texto diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Como eu posso esperar misericórdia de Deus se eu não sou misericordioso com o meu próximo? Observe que no Novo Testamento a ênfase não é na espada, não é no sangue, não é no fogo, não é no gigante, não é no leão, não é no urso, não é na muralha, mas é estender a mão para o teu próximo, para o teu semelhante, como se fosse você. Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia. Paulo fala isso aos Colossenses. Você está lembrado lá naquele texto do versículo 12 ao 17 do capítulo 3? Ele fala de misericórdia, ou seja, um coração compassivo. Literalmente, misericórdia quer dizer isso: misério
cardia, ou seja, um coração compassivo. Meu amado, minha querida, nós fomos chamados para sermos misericordiosos. Aleluia. Glória a E Deus. nos dias, nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, isso está muito difícil. Observe agora, nesse mesmo texto de Mateus capítulo 5, agora nos versículos 43 e 44, que a coisa fica mais estreita, o caminho fica mais apertado. Agora nos versículos 43 e 44, diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você pode glorificar o nome do Senhor? Me deram o tema. Glória a Deus. Não fui eu que escolhi o tema. O tema me foi dado. As virtudes cristãs, perseverando nesses tempos trabalhosos. Meu amado, minha querida, foi Jesus que disse isso, não fui eu. Por que nós não conseguimos nos desprender do Antigo Testamento? O Antigo Testamento, amados, ele é tão inspirado divinamente quanto o Novo. Amém, queridos? Amém. Até porque quando Paulo diz lá a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, quando ele fala assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, primariamente, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, até porque o Novo estava em processo de formação, onde o próprio apóstolo Paulo seria escritor de pelo menos 13, asseguradamente 13 escritos, dos 27 escritos do Novo Testamento, são de autoria do apóstolo Paulo. Então, quando ele diz toda a Escritura é divinamente inspirada, que está até aqui exposto na tela, primariamente Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Isso quer dizer que tanto o Novo quanto o Antigo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são escritos inspirados por Deus, mas precisamos estar atentos de que nós vivemos na nova aliança. Nós vivemos na nova aliança. A exigência é maior, a cobrança é maior, a responsabilidade é maior. Jesus diz que na antiga aliança deveríamos amar o nosso próximo e aborrecer o nosso inimigo. Ele falou: não, na nova aliança não. Não, na nova aliança é diferente. Na graça é diferente. Na graça, por ser mais dado, mas é cobrado também. Aleluia. Na nova aliança nós amamos e nós intercedemos por aqueles que nos maldizem, Meu Deus. por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Vamos ver se você glorifica. Por aqueles que fazem mal a gente, por aqueles que nos prejudicam. Você está conseguindo lembrar de alguém? Fala, Jesus. Está conseguindo lembrar de alguém? Eu vou continuar falando até você lembrar de alguém. Por aqueles que você atravessa a calçada quando ele vem na tua direção. Por aqueles que você bloqueia no WhatsApp para não receber mais mensagem. Jesus diz que eu tenho que amar essa pessoa. E eu tenho que interceder por ela. Louvado seja Deus. Aleluia. Então não é quem merece misericórdia, é quem precisa de misericórdia. Aleluia. Misericórdia não é para quem merece, é para quem precisa. As virtudes cristãs, elas não escolhem os seus destinatários. Elas não pré-estabelecem quem tem direito a elas. Mas todo e toda aquela que precisa de misericórdia deve ser alcançada por ela, pela misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos além, e daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha para poder beber uma água,
Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Irmãos, eu quero ler textos bíblicos para que não fique nenhuma dúvida. Você pode até não concordar com o que eu estou dizendo, você pode até discordar do que eu estou dizendo, mas eu estou lendo um texto bíblico, estou lendo a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu acredito. É o que a Bíblia está nos dizendo nesta noite. As virtudes cristãs não são para aqueles que merecem, são para aqueles que precisam. Que nós venhamos a exercitar essas virtudes cristãs em tempos trabalhosos. Veja, por favor, em Filipenses, no capítulo 2, eu quero ler inicialmente os versículos 3 e 4. Reforçando, é muito bom ter condições de abrir a Bíblia, ler a Bíblia, você abre a sua Bíblia, acompanha a leitura também, isso é muito proveitoso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Olha aqui, ó. Se você está bem lembrado, mais uma virtude que Paulo menciona, elenca lá em Colossenses capítulo 3. Você está lembrado? Humildade. Aqui ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí ficou estreito demais. Aleluia. Agora ficou estreito demais. Agora, se eu quero me tornar o maior no reino de Deus, eu tenho que ser o menor de todos e servir a todos. As virtudes cristãs não são para me exaltar, elas são para me humilhar diante de todos, me colocar como todos sendo superiores a mim mesmo e não buscar a minha vanglória. Irmãos, é muito difícil. O que eu estou falando aqui não é uma coisa fácil, simples, que vem por osmose, que vem de forma automática e mecânica. É exercício. Virtude cristã é exercício. Tem que exercitar. Aleluia. Tem que praticar. Não é uma teoria, não é uma ideia, não é, sabe, uma coisa abstrata, não é o ideal, não. Virtude cristã é viver diariamente, é praticar de forma cotidiana, é exercitar o tempo todo. O tempo todo. Aleluia. Anos atrás, uma pessoa da família, jovem ainda, sofreu um acidente muito sério de moto e ficou hospitalizado quase um ano lá no Hospital do Fundão, lá na ilha. E um ano, irmãos, na cama ali, várias cirurgias, aquela coisa toda. Milagrosamente não perdeu as pernas, e depois desse período todo ele precisou passar por todo um processo de recuperação, de reabilitação. As pernas dele ficaram finas, ele perdeu praticamente quase toda a musculatura das pernas e levou muito tempo para ele poder recuperar, poder reabilitar a sua condição de andar. E eu acompanhei esse processo todo, estive com ele muitas vezes, e, enfim, acompanhei de perto. E eu fiquei impressionado, eu não esqueci disso nunca mais. Como é que aos poucos a musculatura foi... Gente, não voltou da noite para o dia. Em uma semana, não foi uma semana não, levou muito tempo. E ele ali fazendo aqueles exercícios todos, e fazendo a fisioterapia, aquela coisa toda, e exercício, e exercício, e exercício. E aos poucos a musculatura foi voltando, e hoje ele anda perfeitamente, hoje ele tem toda a condição física recuperada, mas ele teve que ter perseverança, determinação, resiliência, para poder voltar à condição original antes daquele acidente. Vida cristã é mais ou menos isso,
é exercitar todo dia, todo Aleluia. dia, todo dia. Jesus disse: olha, se você quer vir atrás de mim, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Mas é todo dia, irmão. Não é no dia que eu quero, no dia que eu estou com vontade, no dia que eu acho que tem que ser. Não. Todo dia eu tenho que negar a mim mesmo. Todo dia eu tenho que negar a mim mesmo. Todo dia eu tenho que tomar a minha cruz. E todo dia eu tenho que seguir aquele que é o Senhor da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é diariamente. Aleluia. Não é quando somente estamos reunidos nesse ambiente aqui, sabe, de santidade, nesse ambiente de adoração, não é só aqui não, é onde nós estivermos, em qualquer papel social que nós ocupamos. Nós somos embaixadores do reino, nós somos representantes de Deus aqui neste mundo, e a Bíblia requer de mim e de você que as virtudes cristãs sejam um exercício diário e cotidiano. Ainda nesse texto de Colossenses capítulo 2, e eu quero avançar agora até o versículo 5, veja como progressivamente vai ficando mais sério. De sorte, versículo 5, Colossenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, é o mesmo sentimento. Ah, irmão Gil, é demais. Não é demais não. Então vamos aqui fazer vamos aqui, não sei, usar um livro de paper, apagar o que está escrito aqui e usar outra palavra. Se você quiser, a Bíblia é sua. Mas na Bíblia diz, eu acabei de ler a Bíblia, de sorte que haja em vós aqui somos eu e você, de sorte que haja em vós o mesmo. Não é parecido não, irmão, mas o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí Paulo explica. O apóstolo Paulo aqui é didático, ele é pedagógico, explicando o que ele quer dizer aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas, irmão Gil, o texto está falando aqui de Jesus Cristo, Filho de Deus, que mesmo tendo a forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ninguém aqui é Deus, irmão Gil. Deus é somente Jesus. Nós somos homens, sim, mas olha o paralelo que Paulo está fazendo. Paulo não está dizendo que eu e você somos deuses de forma alguma. Isso é heresia, seria uma heresia, seria um absurdo, descalabro isso. Nem pense nisso. Paulo não está comparando aqui eu e você com Jesus no sentido de forma de Deus, não. Paulo está dizendo o seguinte: o mesmo sentimento que ele teve, nós temos que ter. E qual foi o sentimento dele? Ele renuncia a tudo e ele humilha-se a si mesmo. Humilhar-se a si mesmo como colocar-se debaixo de uma total dependência do Pai. Jesus se coloca numa total dependência do Pai, e Paulo completa dizendo que ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo. E hoje nós estamos tão condicionados por certas falas que acontecem no nosso meio, quer seja por mensagens, quer seja por cânticos. Há pessoas que já acreditam que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Eu já ouvi isso no púlpito de pregador, que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Nunca. Só tem 3 citações no Novo Testamento dessa expressão. Uma delas está aqui. E nas 3 citações, o texto sempre diz: humilhar-se a si mesmo. Não é ser humilhado, é humilhar-se a si mesmo. E há uma grande diferença entre ser humilhado e humilhar-se a si mesmo. Não é a mesma coisa, não é sinônimo. E qual é o resultado dessa ideia errônea, dessa ideia distorcida
da humilhação. Uma geração de crentes rancorosos, vingativos, sedentos de retaliação. Por incrível que pareça, estamos vivendo tempos trabalhosos, de crentes rancorosos na igreja, esperando a vingança do Senhor na vida do irmão dele. Esperando a desgraça na vida da irmã, porque ela vai pagar. Ela que espere, porque vai pagar. Em que Bíblia está escrito isso, irmão? No poder que há no nome de Jesus. Repreende isso hoje no teu coração. Se essa semente de ressentimento, de vingança, de ódio, de retaliação entrou no teu coração, nesta noite o Espírito de Deus, ele sonda os nossos corações para arrancar. Aleluia! Arrancar a raiz de tudo. Crentes vingativos, rancorosos, esperando a desgraça de alguém, achando que está sendo vingado pelo Senhor. Nem na morte do ímpio Deus se compraz. Humilhou-se a si mesmo, ou seja, colocou-se debaixo de uma total dependência do Pai. Virtude cristã da humildade é eu e você nos colocarmos debaixo de uma total dependência de Deus. Total, irmãos. Minha querida, total dependência. Aleluia. Não é uma dependência parcial, mas é total. E vou te dizer mais uma coisa. Na autoridade que o Senhor nos dá nesta noite, ninguém te garante que amanhã a condição se inverte. Meu Deus. Hoje, quem precisa de misericórdia é o outro. Amanhã pode ser você. E eu te pergunto, como você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar do outro? Meu Deus, aleluia. Você preferia a mão de alguém pesando sobre você para te esmagar ou a mão de alguém te levantando para te sustentar? Aleluia. Louvado seja Deus. Quem te garante que amanhã a situação se inverte? Sim ou não? Sim. Amanhã pode inverter, irmão. Amanhã pode ter uma reviravolta desse quadro. E aí você que hoje precisa exercer misericórdia, amanhã pode precisar que alguém exerça misericórdia para você. E como você queria ser tratado, como você queria ser tratada, ou gostaria, ou até acha que mereceria ser tratado, se a condição se invertesse. Sabe qual é o melhor? Nos colocarmos debaixo da potente mão de Deus, nos humilhando perante Ele. Quando Paulo aos Colossenses fala de humildade, ele está se referindo a uma dependência. A palavra humildade, ela vem de um radical latino chamado humus. Humus, H-U-M-U-S. Humus no sentido de solo, de chão. Humildade, olha para mim, humildade é isso aqui, ó. Se curvar. Humildade nada mais é do que alguém se curvar. Porque quando nós nos curvamos, o orgulho vai embora, a vanglória nos deixa de lado, Aleluia. a soberba nos esquece. Sabe por quê? Porque nós nos curvamos. Ninguém consegue ter nariz inclinado estando encurvado. Se você é alguém que tem nariz inclinado, está faltando você se curvar mais perante o Senhor. Ou será que você é uma crente Gabriela? Você conhece a crente Gabriela? Eu nasci assim.
Eu sou mesmo assim e porque eu vou morrer assim. Não, quem está em Cristo é uma nova criatura. Glória a Deus. Você aprendeu errado o Evangelho. Louvado seja Deus. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo tem se feito novo na minha e na tua vida. Quem Gabriel está repreendido no nome de Jesus aqui nesse lugar. Quem quiser que me aceite assim porque é o meu jeito. Não, não é assim não, meu irmão. Minha querida, te ensinaram alguma coisa errada aí, né? No teu discipulado, antes do batismo em água. Não. Não é aceitar cada um do jeito que é, não. É todos nós nos curvarmos perante a potente mão de Deus. Santo de Israel, aleluia. Tá bom, irmão Gil, tá bom. Não me convenceu. Glória a Jesus. Não me convenceu. Vou passar a suportar. Eu não falei suportar, eu falei amar. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da Vou terra. passar a suportar essa pessoa. Não, você não vai suportar, não. Você vai aprender a amar. Aleluia, Jesus. Porque suportar é da boca para fora, amar é da boca para dentro. Amar é você sentir o que o outro sente. Suportar é saber o que o outro está sentindo. Eita, meu Deus, aleluia. É muito diferente, irmão. Glória a Jesus. Há pessoas que estão querendo apenas suportar os outros. Não, não é suportar, não. É amar, é se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e compartilhar isso. É levar as cargas uns dos outros. Amar é levar as cargas, irmão. Meu Deus, aleluia. Vocês tiveram um tema aqui de virtudes cristãs. Eu não vim aqui para trazer uma ideia, uma teoria, não. É a prática da vida cristã. É amar, é ter misericórdia, é perdoar. É Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Vamos lá. Eu imagino que esse grupo aqui é um grupo de EBD, amém? Que está na escola bíblica não é de EBD. Vamos lá. Domingo de manhã. Ou você dá aula na EBD, ou você é aluno da EBD, ou faz parte da equipe. Não tem outro. Então, olha só. 3 opções que eu estou te dando. Ou você está dando aula na EBD, ou está assistindo aula, ou você é da equipe da EBD. Secretaria, tesouraria, superintendência. Amém, Vila Isabel? Amém. Considerando que é um grupo de EBD, nesses 3 minutinhos que eu tenho antes do intervalo, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Rapidinho, agora eu vou fazer pergunta e é para você responder. Coisa boa. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Rapidinho, chegamos lá? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Qual é o tema desse capítulo? Paulo está falando de que nesse capítulo? Isso, olha, turma de EBD. Parabéns, pastor Renato. Turma de EBD aqui nessa escola bíblica. Dons espirituais. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, o tema central são os dons espirituais. Vai para o 14 agora. Pulo 13. Vai para o 14. Qual é o tema central do capítulo 14 de 1 Coríntios? Isso, acerca dos dons, assim que começa, acerca dos dons. Então, olha para mim agora, tem que olhar para mim. Capítulo 12, dons espirituais, experiência carismática, manifestação dos dons. Capítulo 14, dons espirituais, experiência carismática, manifestação dos dons. E o 13, qual é o tema do 13? Amor. Aleluia. Poxa, o que isso tem a ver com o que o irmão falou até agora? É que exercício, amém, pentecostais, sou batizado no Espírito Santo, tenho sido agraciado com dons espirituais, assim como muitos aqui também. Se você não tem essa experiência, busque, ela é distinta da salvação. Veja, batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Não podemos achar que é a mesma coisa. São experiências distintas. Porém, o revestimento de poder neotestamentário, ele é atual e contemporâneo até a volta de Jesus, porque para nós cumprirmos a missão de sermos testemunhas de Jesus
em toda a sua potencialidade, precisamos ser revestidos desse poder. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Glória a Deus. Dons espirituais no 12, dons espirituais no 14 e amor no 13. Exercício de dons sem fruto não funciona. Aleluia. Exercício, estou falando para pentecostal aqui, pentecostal cheio do poder, pentecostal que marcha, pentecostal que Deus usa profecia, pentecostal que Deus usa nos dons de orar, pentecostal que Deus usa com variedade de línguas, interpretação de línguas, pentecostal que Deus usa com palavra de ciência, pentecostal que Deus usa com palavra de conhecimento, amém, de sabedoria. Ótimo, somos pentecostais porque essa é a marca da Assembleia de Deus, mas não pode faltar o fruto. Louvado seja Deus. Virtude cristã não é uma questão somente de ser cheio de poder. Virtude cristã também é ser cheio do fruto do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Senão a coisa não funciona. A gente vai para um rápido intervalo agora. Gente, é 5 minutos, é uma coisa muito rápida. Nós não queremos também alongar o momento final. Mas eu quero pedir que, é possível, o pastor Genaro, para a igreja se colocar de pé. Eu quero passar a palavra para o pastor Genaro. São 5 minutinhos só para eu descansar aqui a minha voz também, você ter um momento aí de beber uma água. 5 minutinhos e a gente retoma aqui para poder finalizar essa nossa ministração. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém. Hoje o compromisso de adorar a Deus no conjunto é o conjunto 1, mas os demais vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas, tá bem? Conjunto 1, hoje adora a Deus.
Porque a esperança geralmente é de alguma coisa que nós imaginamos, aguardamos ou temos expectativa que vai acontecer. Mas nesse caso não. Nós não precisamos esperar acontecer. Nós temos a convicção, a certeza, a fé de que fiel é aquele que prometeu. Aleluia! E ele prometeu e é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou vos preparar lugar, e quando eu voltar, vos levarei para estar comigo para sempre. Irmãos, é a maior promessa que a igreja tem, a maior esperança que a igreja tem. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros neste mundo, estamos nele, mas nós não pertencemos a ele, nós não somos dele, nós pertencemos a uma pátria celestial. Aleluia. Dá para a gente lembrar aqui, sem precisar abrir a Bíblia, de algumas virtudes cristãs lá do texto de Colossenses 3, do 12 ao 17? Tenta lembrar, mesmo fora de ordem, sem colocar o texto agora aqui na tela. Benignidade, é uma das virtudes. Fala uma só: benignidade. Mansidão, está lá também. Quem não falou ainda? Quem falou agora, quem não falou? Misericórdia, está lá também, em Colossenses. O que mais? Longanimidade, também está lá. Aquela que eu falei, isso, humildade, tá bom? Então nós temos aí algumas virtudes cristãs que Paulo elenca lá em Colossenses. E aí, quando eu fiz esse paralelo antes do intervalo, 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais, 14 dons espirituais, 13, fruto. Porque o amor, irmãos, amor não é dom, amor é fruto. Quer ver a oração mais errada que um crente? Uma das orações mais erradas que um crente faz: Senhor, me ensina a amar. Eu quero amar. Gente, não faça isso. Se você não está pronto, não faça. Senhor, eu te peço que tu possas me conceder o dom do amor. Não existe. Pode vasculhar a Bíblia toda. Amor não é dom, amor é fruto. Mas aí você é um crente persistente, você é um crente teimoso, é uma crente teimosa. Mas Senhor, eu preciso viver essa questão de amar. Aí Deus fala: tá bom, 7 da manhã bate na tua porta a pessoa que você mais detesta. O que Deus está fazendo contigo? Te ensinando a amar. Amor não é dom, amor é fruto. E o amor, como eu disse, assim como qualquer outra virtude, ele tem que ser exercitado. O amor deve ser um exercício diário, cotidiano, amando a todos. Não é amando quem você acha que merece ser amado, é amando a todos. E aí, como a gente viu essas virtudes lá de Colossenses, e eu usei a palavra fruto naquele paralelo de 1 Coríntios, qual é o texto da Bíblia que fala do fruto do Espírito? Vamos lá, 1, 2, 3, qual é o texto? E, gente, que igreja maravilhosa. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos lá? Agora sim, a equipe de mídia pode nos ajudar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Vamos lá, rapidinho. Temos agora pouco tempo, bem pouco tempo. Eu quero aproveitar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Perceberam algumas virtudes aqui, nesse texto de Gálatas? Sim ou não? Podemos identificar algumas delas. Mas, a meu ver, na minha forma de pensar, de entender esse texto, o termo mais importante aqui não é amor, não é gozo, não é paz, não é longanimidade, não é benignidade, não é bondade, não é fé, não é mansidão e não é temperança. Irmão Gil, qual é o termo mais importante desse versículo? Mas. O termo adversativo, mas. Irmão Gil, por que esse termo é tão importante nesse versículo? É que quando Paulo usa mas, porém, contudo, todavia,
todavia, são sinônimos. Mas aqui na minha tradução diz, mas, quando Paulo faz isso, gramaticalmente, ele está fazendo um paralelo, ele está fazendo um contraponto, ele está fazendo um confronto entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Por isso que, a meu ver, o termo mais importante aqui é o termo adversativo. Ele está fazendo um paralelo aqui, ele está dizendo assim, olha, de um lado nós temos as obras da carne e do outro lado nós temos o fruto do Espírito. Nesse contexto aqui, que a gente não vai ler agora, mas você deve conhecer tão bem quanto eu, Paulo chega a falar o seguinte, porque a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. É uma guerra, irmãos, é uma guerra. Não sei se você sabe, nós estamos em guerra. Não sei se te avisaram, nós estamos em guerra. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. E nessa guerra só pode ter um vencedor. Aleluia. E quem vence é quem está mais alimentado. Quem for mais alimentado ou bem alimentado, vence. E o que eu e você temos alimentado? Meu Deus. Por isso que o termo mães é tão importante, pastor Quero. Porque Paulo faz aqui um confronto. Paulo diz assim, olha, pode ser um pouquinho das obras da carne e pode ser um pouquinho do fruto. Não, ele não está dizendo isso. Aqui é uma escolha. Ou eu vou produzir obras da carne, ou eu vou produzir o fruto do Espírito. Não tem, vocês entenderam? Não tem como eu pegar um pouco de cada coisa. Aleluia. Não tem como ser crente meio barro, meio tijolo. Ou é ou não é. Glória. Aleluia, Jesus. Não pode ser crente aqui e não ser crente lá fora. Não pode, irmão. Estamos vivendo, irmãos, vocês me deram o tema, estamos vivendo tempos trabalhosos. É tempo de posicionamento, é tempo de decisão, é tempo de escolha, igreja. Aquele que é limpo, ele se limpa mais, mas aquele que é sujo, ele se suja mais também. Não tem como conciliar, amém, amados? Não tem como fazer conciliação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí vem a questão da atualidade. Aí vem uma questão. Não sei se os irmãos já perceberam, mas tem havido em muitos lugares uma estigmatização, uma depreciação de uma vida piedosa, no sentido de uma vida santificada e consagrada, como sendo sinônimo de, vamos usar uns termos bem atuais, isso é religiosidade, isso é tradição, isso é, outra coisa, isso é religião, e para com isso, essas coisas aí tem a ver com religião. Não. Vida piedosa não é religião, não. Vida consagrada, santificada, não é religião, não. Não é religiosidade, não. É identidade cristã. Não tenha vergonha de ser diferente, não. Não tente parecer com o que está no teu entorno, não. Seja diferente. Tenha uma fala diferente. Tenha um porte diferente. Tenha um comportamento diferente. Nós fomos chamados para sermos diferença, fazermos diferença e sermos diferentes. Não tenha vergonha, não. Há uma geração hoje um pouco envergonhada das virtudes cristãs. Não, meu irmão, não. Olha, fica muito difícil entender e até mesmo de aceitar. Você trabalhar 3 anos na mesma empresa e ninguém nunca desconfiou que você é crente. Misericórdia, Jesus.
crente ninja. Estuda naquela faculdade há um ano, ninguém percebeu que você é crente em mim. Meu Deus. Meu jovem, ninguém percebeu lá que você é crente. Não teve nada que chamou a atenção. A gente fala assim, mas ele é diferente. O jeito dele falar é diferente. O porte, entende o que é porte, né? O porte dele é diferente. A fala dele é diferente. As atitudes dele são diferentes. Aleluia. Lucas já terminou a graduação dele em engenharia de controle e automação. E ele fez numa federal, porque existe hoje um drama em relação a isso. Se nossos filhos forem para a universidade, ainda mais federal, se desvia. Não, teu filho se desviou dentro de casa. É verdade. Lá ele só manifestou o desvio dele. Para de transferir para a universidade o desvio do teu filho. Teu filho, a tua filha desviou dentro de casa e você não viu. Era aquela dracma perdida dentro de casa. Aí hoje você culpa a universidade como se não. A universidade não desvia ninguém. Não desvia ninguém. Aleluia, Jesus. Não concordo com isso. Respeito sua forma de pensar, mas não concordo. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Deus diz assim: e intimarás, olhe para mim, e intimarás estas palavras aos teus filhos em casa. Aleluia. E depois no caminho. O problema que acontece muitas vezes é que eu, como pai, leio a Bíblia para o meu filho e o meu filho não vê a Bíblia na minha vida. Meu Deus. E para ele o que vale mais não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Porque o que eu faço vira modelo. E quando vira modelo, eu sou exemplo. Glória a Deus. Me perdoe e continue me amando em nome de Jesus. Eu peço que você continue me amando. Mas na verdade o que eu falo para os meus filhos não pesa tanto. O que pesa é o que eu faço, é o que eu pratico, é o que eu vivencio. É isso que ele vai copiar de mim. Lucas fez graduação numa federal, no Cefet, de engenharia de controle da automação. E teve um momento lá que eles foram fazer um estágio lá em Itaipu. Engenharia de controle da automação. Itaipu é o paraíso, né? Aquela usina lá hidroelétrica de Itaipu. E o Lucas foi com um grupo lá de alunos fazer esse estágio de quase uma semana. E durante o dia eles ficavam na usina lá, fazendo todos os trabalhos de estágio, de experiência, coisa e tal. Quando terminava o dia, 6 da tarde, então era tempo livre até o dia seguinte de manhã, quando eles iam para a usina novamente. E aí, o Lucas é um garoto assim, o Júnior, né, que dele, conhece, o Lucas é um garoto assim, garotão, já está casado, mas fala garoto, né? O Lucas é um garoto que ele é muito sociável, não é verdade, Júnior? Ele se dá com todo mundo, ele fala com todo mundo. O Lucas tem facilidade de, sabe, é uma pessoa sociável. E não era diferente na universidade, ele tinha lá o convívio dele, acadêmico, lá com os alunos, coisa e tal. E aí, quando chegava a noite, eles iam comer alguma coisa, iam lanchar, aquele negócio todo. E aí, quando chegava um certo momento, os colegas dele diziam assim para ele: Lucas, faz o seguinte, já são 10 da noite, volta para o hotel e fica lá, porque aonde a gente vai você não pode ir. Glória a Deus. Olha só, onde nós vamos, você não pode ir, porque a gente sabe que você é diferente da gente. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. A gente sabe que você não pratica essas coisas. A gente sabe que você não pratica essas coisas. Glória a Deus. Então você vai para o hotel, fica lá no hotel, e aí de madrugada, quando a gente voltar, amanhã de manhã a gente se vê no estágio. Universidade não desvia filho de crente, amém, queridos? Universidade é lugar que filho de crente testemunha que é luz e sal. Aleluia. Glória a Deus. Luz e sal. E então, hoje há uma estigmatização, de um modo geral, da vida piedosa, consagrada e santificada como sendo religiosidade. Há também uma ideia hoje no nosso meio, muito forte, de que
as virtudes cristãs, de um modo geral, elas seriam expressões de uma espécie de farisaísmo. Você entende farisaísmo? Um comportamento buscando mérito, um comportamento buscando justificação. Então, aquilo que eu faço, na verdade, não tem importância nenhuma para Deus e para ninguém, porque aquilo que eu faço não me justifica. Você percebe que tem uma meia-verdade aí. Não é totalmente uma mentira, mas tem uma meia-verdade aí. Ou seja, é a ideia de que a fé salvífica, ela estaria limitada ou restrita a um sentimento, a uma coisa abstrata, a uma coisa subjetiva. É como se a fé salvífica não precisasse de objetividade, não precisasse de um espaço relacional. Então, aquilo que nós fazemos não tem importância nenhuma. Espera aí, só um instantinho, vamos pensar um pouco melhor. Aquilo que eu faço não pode me salvar, mas testifica que eu sou salvo. Aleluia! Aleluia. Aquilo que eu faço é um testemunho daquilo que eu sou. Ou seja, a transformação interior que aconteceu na minha vida pela fé que eu tenho na obra que Cristo realizou na cruz para perdão dos meus pecados, essa fé que está lá dentro de mim como sentimento, ela precisa ser externalizada no meu comportamento, no meu caráter, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Tudo isso, irmãos, de maneira alguma, por favor, de maneira alguma isso pode me salvar, mas isso testifica que eu sou salvo. Aleluia! Glória a Deus. Nós precisamos resgatar, irmãos, como virtude cristã, nós precisamos resgatar esse aspecto da fé salvífica objetiva, porque também é fé. Só que ela é objetiva, ela é concreta, sabe? Ela é concreta, ela pode ser vista. Porque a fé subjetiva, só o Espírito de Deus pode sondar. Mas o meu testemunho é diante do mundo. Aleluia! Aí nós somos uma carta lida. E hoje tem havido uma certa dificuldade nesse sentido, porque qualquer ideia de prática cristã, de exercício de virtude cristã, a tendência é enquadrar isso como legalismo, sabe? Legalismo, farisaísmo, como religiosidade. Não. Pense no que nós estamos aqui compartilhando nesta noite pelo Espírito de Deus. Pense nisso. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Amém, queridos? Amém! Mas a salvação, ela é por graça, mas ela não é de graça. Aleluia! Ela custou um alto preço. Custou um preço de sangue. Então ela não foi de graça, ela foi por graça. Nossa salvação é por graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas a salvação não foi de graça. Ela custou a vida do Filho de Deus como cordeiro. Aleluia! E essa salvação precisa transformar o meu caráter. É verdade. Voltando para a questão do fruto do Espírito. Irmão Gil, o irmão leu aqui os aspectos do fruto do Espírito. São 9 aspectos. Como é que o irmão definiria o fruto do Espírito no sentido de virtudes cristãs? Prestem atenção. O fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo, das virtudes de Cristo na vida do crente, pela instrumentalidade do Espírito Santo. Repetindo, o fruto do Espírito é a expressão progressiva do caráter, ou seja, das virtudes de Cristo na vida do crente, mediante a instrumentalidade do Espírito Santo. Irmão Gil, não consegue falar isso de uma forma assim mais direta para que eu não tenha dúvida? É mais ou menos o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Eu creio que agora não fica dúvida nenhuma. O que é o fruto do Espírito de forma prática? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar, diante da situação que eu estou vivendo?
diante do quadro que eu estou vivendo. O que Jesus faria? Pronto, você progressivamente vai produzindo o fruto do Espírito, de tal maneira que nós venhamos a alcançar, não no sentido absoluto, mas como o apóstolo Paulo diz, alcançar a estatura do varão perfeito. Por favor, não de forma absoluta, mas como alvo. Você entende alvo? A meta. A meta a ser alcançada é essa. É claro que em carne, na matéria, nessa vida, não temos como alcançar, mas não podemos desistir. Aleluia. Paulo diz isso aos Filipenses, em relação à ressurreição, à vida eterna. Ele fala assim: deixando para trás as coisas que ficam e me esquecendo delas. Irmãos, não é só deixar para trás, é esquecer também. Aleluia. Uma coisa que dificulta muito o exercício das virtudes cristãs é o crente, embora deixar para trás as coisas que ficam, mas não esquece delas. Lembra um pouco o povo de Israel ali peregrinando no deserto? De vez em quando Israel lembrava do Egito. Estava na peregrinação, vai lá no Egito. Tinha pepino, tinha cebola. E Deus dizendo para Israel: mas na terra que eu vou levar vocês, lá tem trigo, lá tem uva, lá tem azeitona. Você percebeu que o que eles lembravam só dá para baixo? Pepino, cebola. Quem conhece o campo sabe. Agora a uva, Aleluia. trigo, oliva. Oh, Deus Todo-Poderoso. Se já ressuscitastes com Cristo Jesus, olhai para as coisas que são de cima. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa que dificulta muito a produção, o exercício das virtudes cristãs, é a gente lembrar daquilo que tinha que ficar lá atrás. Deixar para trás é importante, mas esquecer é mais importante ainda. Senão a gente fica nessa política de o corpo vai, mas o coração fica. E do coração procede tudo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Bem, eu sempre penso assim: eles não vão me chamar no ano que vem. É porque geralmente hoje a política é terminar no movimento, assim. É tempo de romper, é tempo de conquistar, é tempo de governar, é tempo de reinar. E eu geralmente não termino assim, eu termino no anticlímax. Sabe, eu termino de uma maneira que você vai para casa pensando e refletindo assim, até onde eu me enquadro nisso aqui, entendeu? Aí eu acho que vocês não vão me lembrar de mim, aí no ano seguinte, aí o presbítero vai lá, pastor Gil, só pode voltar lá, coisa e tal, o povo gostou. Então, não adianta, eu não vou mudar nesse sentido. Glória a E Deus. eu quero que você leve para casa, no seu coração, essa minha última fala em relação às virtudes cristãs. Tá bom? Como fruto. Não se esqueça que eu estou fazendo um paralelo entre as virtudes cristãs, longanimidade, benignidade, paz e mansidão e humildade. Estou fazendo um paralelo dessas virtudes com o fruto do Espírito. Muito bem. Semana passada, ou retrasada, não lembro bem, eu fiz uma postagem no Instagram que causou assim, enfim, uns comentários, que é comum acontecer, alguns comentários. E eu fiz uma postagem no Instagram que no feed, ou seja, lá naquela tela principal do Instagram, eu escrevi assim: carisma sem caráter tem um potencial muito maior para provocar escândalo do que para deixar testemunho. Aí causou um incômodo muito grande. Por quê? Porque nós somos carismáticos, irmãos. Nós somos. Bem, esse povo aqui é pentecostal, né, pastor Genaro? Nós somos pentecostais, não é isso? Carisma aqui quer dizer experiência carismática, é batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Somos carismáticos, sim ou não? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Só que todo esse poder de Deus sem fruto, a tendência é causar mais escândalo do que deixar testemunho.
Queria que você pensasse nisso. O tema desse ano são as virtudes cristãs. O desafio é produzir, exercitar as virtudes cristãs. Muito bem, sou um crente pentecostal, cheio de Espírito Santo, cheio de poder. Continue assim, busque mais ainda. Mas sem o caráter transformado. Jesus, verdade. Sinto te dizer, só vai fazer barulho. O problema é que o exercício do carisma causa uma impressão só no presente, mas o resultado do fruto gera um legado para a história. Aleluia. O movimento do carisma, ele causa uma impressão aqui, no aqui e agora. Sabe? Pá! Desce aquela situação. Gente, coisa tremenda. E fica aquela... Ótimo, somos pentecostais, temos que continuar assim, fervorosos. É isso mesmo. Agora, o que vai deixar legado na história não é o carisma, é o caráter. Nós seremos lembrados pelo nosso caráter. Aleluia. Pelo nosso caráter. Um obreiro aqui, não sei se ele é desse campo, acho que ele é desse campo aqui mesmo, um obreiro, antes de começar, eu cheguei cedo aqui. Quando cheguei bem cedo, e um obreiro me procurou aqui no púlpito e rapidamente, pastor Gil, a minha família é muito vinculada à CPAD, e o seu pai, pastor Antônio Gilberto, trabalhou na CPAD durante muitos anos, e aconteceu uma situação lá na CPAD que marcou muito a história de alguém da minha família, que num determinado dia o seu pai, apesar de todo o espaço que Deus deu para ele, no sentido assim de ser conhecido, pela misericórdia de Deus, meu pai deixou uma história aí na Assembleia de Deus, na área da teologia, muito marcante no Brasil, fora do Brasil, todos nós sabemos disso. A CPD lançou uma Bíblia de estudo com as anotações dele, inclusive agora em 2021. Meu pai morreu em 2018, a Bíblia foi lançada em 2021. E aí esse irmão falou o seguinte: olha, pastor Gil, apesar do seu pai ter todo esse destaque, no sentido assim, de ser conhecido, mas ele, naquele tempo de offset ainda, coisa e tal, o seu pai costumava ir em cada máquina, sabe, onde tinha alguém trabalhando, e ele ia lá, ele gostava muito de estar com os funcionários, aquela coisa toda, e essa pessoa da minha família estava passando uma situação assim, um pouco difícil, um pouco complicada, e ele estava, enfim, estava numa situação, passando numa prova, e o seu pai não sabia de nada daquilo ali, não sabia de nada, e o seu pai foi até ele, sem saber de nada do que estava acontecendo na vida dele, e falou assim: o que está acontecendo contigo? O que eu posso fazer? De que forma eu posso ajudar? E aí a pessoa ficou um pouco espantada, porque era uma coisa dela que ninguém sabia na CPAD, e aí ele falou que meu pai conversou com a pessoa, orou com a pessoa inclusive, e naquele mesmo dia Deus reverteu o quadro Glória a que estava Deus. acontecendo com essa pessoa. Aleluia. Veja, Glória a Deus. Aleluia. amar é você estar disposto, é você se colocar à disposição de ser usado para o outro. Ele poderia, com o status que ele conquistou, e tem pessoas que infelizmente se deixam levar por isso, ele poderia todo dia, né, chegar, passar direto, ir passar lá dele, tudo bem, cada um tem a sua forma de agir, mas ele não era assim. Ele conseguiu manter a humildade. Foi uma pessoa que, eu penso que a maior virtude que ele cultivou na vida dele foi a humildade. Aleluia. Era alguém que vivia debaixo de uma total dependência de Deus, e sabia que tudo que Deus fazia na vida dele era para a glória do nome do Senhor. Então, ele não buscava vanglória. Paulo falou isso aos Filipenses: ele não buscava vanglória, porque ele sabia que tudo que acontecia na vida dele era fruto do poder de Deus na vida dele, e aí fazia com que ele se sentisse igual a todo mundo, ao ponto de em cada máquina, gente, ele ia, olha, testemunho de alguém, não sei o que eu estou falando não, ele ia em cada máquina offset só para falar com os funcionários, só para poder cumprimentar e ter uma palavra. Só que naquele dia Deus usou o meu pai numa situação que estava acontecendo na vida de um funcionário que não era de conhecimento de ninguém, e não somente o meu pai falou com ele, mas aí quando meu pai orou, colocando aquela situação diante de Deus, no mesmo dia o quadro mudou.
Não permita, eu quero terminar com essa palavra, não permita que o carisma na tua vida seja maior do que o teu caráter. Que o teu caráter, como expressão das virtudes de Cristo na tua vida, te mantenham sempre humilde, submisso, obediente. Irmãos, precisamos ser obedientes. Lembra lá de Paulo aos Filipenses? E ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Sabe? Humildes, submissos, obedientes, mansos, mansidão. Bem, acabou, meu tempo acabou. Mansidão, irmãos. Mansidão. Eu peço para você que no seu coração uma semente possa ser plantada nesta noite. Que a crise que você está vivendo pode ser mudada pela tua mansidão. Não vai ser pelo teu braço forte, não vai ser pelo teu grito, não vai ser pela tua força, vai ser pela tua mansidão, vai ser pela tua serenidade, vai ser pela tua calma, vai ser pela tua confiança, vai ser pela tua fé